mais de 45 anos de existência. Quando eu cheguei na Paraíba, em agosto de 79, esses dois colegas já estavam aqui. Eu não conhecia o professor Pi Daniel, mas eu cheguei num momento histórico muito importante, porque eu já vim com uma ideia de que a Paraíba era um centro promissor de pesquisa no Brasil. Então eu fui aluno da USP, de mestrado e doutorado, entre 75 e 79. E quando eu ia entregar minha tese de doutorado, eu recebi um convite para vir para Paraíba. E esse já era o final do reinado do professor Linaldo Cavalcante. Eu fui o penúltimo professor a chegar na Paraíba a convite do professor Linaldo Cavalcante, que era o reitor da universidade. Então, depois de mim chegou só a Cecília, que era do departamento, hoje do DPM, na época ainda era um departamento só, mas eu cheguei no final desse processo que já era de conhecimento do Brasil todo de que a Paraíba era um centro promissor. Então eu já tinha, como aluno de pós-graduação, já tinha enviado o meu currículo para a Paraíba e não aconteceu nada nesse envio de currículo. Ninguém me convidou para vir para cá. Mas nesse tempo, como aluno, eu sempre participava de congressos na área de zoologia e tive a oportunidade de conhecer duas pessoas importantes para a minha vinda para cá. Eu estou contando isso porque é importante a história, a sorte na carreira da Chico, né? Então eu tinha ido para o Rio de Janeiro, eu não lembro o ano, mas eu conheci a Paula Francinetti, que era uma professora do Pernambuco, que estava lotada aqui no departamento nesse período. E ela me conheceu como aluno de pós-graduação e eu fiz esse contato com ela. Posteriormente, no curso de doutorado na USP, eu fui colega do professor Francisco de Assis, que por acaso era chefe do departamento aqui da biologia. E na gestão do Francisco de Assis, uma professora de moluscos, Conceição, trabalhava com moluscos do Rio Paraíba do Norte, largou o cargo dela aqui na universidade, porque ela conheceu um gringo e resolveu sair do trabalho, e deixou o cargo. E o professor Assis, que era colega dele de curso, lembrou que eu era da área, então ele me convidou para mandar de novo o meu currículo para cá. E nessa época não existia um concurso público como vocês conhecem hoje. Então o que acontecia? O departamento noticiava uma vaga, quem podia mandar um currículo mandava, e o departamento se debruçava sobre os currículos que chegavam e escolhiam aquele que era mais interessante para o departamento. Como eu era um aluno que na graduação já tinha publicado vários trabalhos, eu acho que eu ganhei a simpatia do departamento por causa da minha produção científica. Então o departamento escolheu entre 6 concorrentes currículos, o meu currículo, para substituir a professora Conceição. E como eu era da área marinha, eu vim para ajudar o professor Orlando na fundação do mestrado em zoologia e também para atuar no NEPREMAR. Na época eu assumi essas duas funções, né? Então houve uma sorte minha de ter essa conjuntura, né, histórica que me favoreceu, e o meu currículo me ajudou a ser o primeiro escolhido pelo departamento, né? Então eu vim para cá e com o professor Lango, que tinha recém-chegado na universidade, ajudei o professor a
fazer um projeto de pós-graduação, né? Eu fiz um trabalho de secretário, vamos dizer assim, de traduzir o portunhol do professor para o português necessário para a aprovação do processo da pós-graduação em zoologia. O interessante é que nós conseguimos publicar o curso em 1981, se não me falha a memória, e esse curso funcionou por 10 anos no nível mínimo dos critérios da CAPES, ou seja, nós tínhamos uma limitação de professores docentes que faziam parte do curso. Então, o número mínimo que a CAPES estabeleceu eram 10 professores. Para a gente conseguir reunir 10 professores, a gente tinha que agregar professores da ecologia e da zoologia para poder fazer um nível de 10 professores. E nós passamos nesse nível de curso emergente, que não chegou a ser avaliado formalmente por aqueles critérios da CAPES, por 10 anos, porque a gente nunca conseguia aumentar a carga de 10 professores mínimos necessários para o funcionamento de um curso de pós-graduação. E pior do que isso tudo foi na década de 90, que foi uma catástrofe social no Brasil, porque foi logo depois do regime militar ter deixado o poder, né, e instituir o senador Sarney como presidente do Brasil temporariamente, até as eleições do primeiro presidente do Brasil, que foi o Collor, em 1990. Só que o Brasil estava passando por um problema social muito grande de inflação. Nunca tivemos um nível de inflação tão grande. Então, em 1990, nós tivemos uma emigração social, vamos dizer assim, de professores do Nordeste que acharam melhor ir para o Sudeste, porque os salários eram um pouquinho melhor na USP e no Rio de Janeiro do que o que as federais pagavam aqui. Eu lembro que no governo Sarney, onde a inflação chegava a 80% ao ano, né, que o meu salário, eu não lembro que nível que eu estava, chegava a $400. Era o menor nível do meu salário como professor da UFPB em toda a história que eu tive aqui. $400 foi um nível muito baixo para o nosso padrão como professor. Então, o que aconteceu? 4 professores do nosso curso de pós-graduação resolveram ir para o Sudeste. O professor Lambro, que foi para o Rio, o professor Dalton voltou para o USP de Ribeirão, o professor Miguel Trefort foi para a USP São Paulo e a professora Rosa Leonel foi para a Fisiologia da USP também, à procura de um salário um pouquinho melhor que a USP oferecia naquela época. E nós aqui, como curso de pós-graduação, ficamos totalmente descobertos em nível de professores atuantes. Quem sobrou da área de zoologia foi eu e o professor Ricardo. A gente ainda conseguiu fazer o curso andar, porque tinha o pessoal da ecologia, Roberto Sassi, Takapo Watanabe, que eram agregados ao nosso curso. E se eu não me engano, pela conversa que eu tive hoje, provavelmente a Takapo era a coordenadora do curso nessa época, né? Então nós passamos de 90 a 93 com 2 professores de sistemática zoológica atuando. E nós estávamos esperando a qualquer momento o fechamento do curso, porque era inviável continuar com 2 professores. Só em 93 é que começou aquele sistema de concursos públicos que vocês conhecem, que são os concursos que são válidos até os dias de hoje. Então, em 93, com esses concursos públicos,
a gente conseguiu começar a abrir vagas para professores para nossa pós-graduação. Então começou a entrar professores. Por esses concursos de 93 em diante, entraram o professor Irecê, professor Robson, professor Celso. E além desses professores concursados, houve uma migração contrária do norte para o nordeste. Enquanto o nordeste ia para o sul, o norte resolveu migrar para o nordeste. Então nós tivemos 3 professores da região norte que chegaram aqui, transferidos para a região, para o nosso curso. Professor Adelmar, professor Rafael Guerra e professor Creão. Esses vieram do Acre, do IMPA, para o nosso curso. Então, nesse período, até 94, o curso estava quase que subsistindo assim, no limbo. E aí é que começou de novo a crescer como curso consistente. Só que houve uma mudança na composição dos professores, ou seja, o curso que era forte na área de sistemática zoológica até 1990, principalmente pela integração que eu tive com o professor Dalton, nós fizemos uma parceria muito forte, então nosso curso foi conhecido nacionalmente como um centro formador de sistemática filogenética. Essa vertente acabou. E aí os ecólogos passaram a dominar o curso. Então todos esses professores novos que passaram a integrar o curso eram mais ecólogos do que sistemáticos zoológicos. E isso persiste até os dias atuais. Eu estou contando isso porque é importante a gente conhecer a história do curso, né? E outro fator que eu acho importante contar para vocês é que nós passamos até 99 apenas no nível de mestrado, ou seja, passamos 20 anos com curso de mestrado. E somente em 99, com esse ingresso de novos professores, ecólogos, que fortaleceram o curso novamente, o professor Adelmar assumiu a formação, o pedido formal de um nível de doutorado no curso. Então, a partir de 2000 é que nós temos mestrado e doutorado como formação no nosso curso. Foi muito longo e lento essas implementações no nosso curso. Então, nós temos 45 anos de história, mas o processo foi muito lento para poder chegar onde nós estamos hoje, né? Hoje nós temos, então, um curso de mestrado e doutorado formando os alunos como vocês conhecem, né? Essa é, em resumo, a macrovisão do nosso curso de ciência biológica. O outro nível que eu queria enfocar aqui é pescando um pouco a conversa das duas pós-graduandas que falaram hoje de manhã sobre as suas experiências no exterior. Então, elas contaram as dificuldades de fazer um sanduíche no exterior. Mas eu queria reforçar essa ideia passada pelo coordenador, nosso coordenador, de que fazer um sanduíche é extremamente importante para a formação de vocês. Por quê? Vocês não têm muito claro que no começo da história da pós-graduação não era assim. As pessoas que queriam fazer mestrado e doutorado pediam bolsas de 2 anos e 4 anos para fazer pós-graduação no exterior. Porque em 1979, que foi o ano que eu cheguei aqui, existiam menos de 10 doutores na área de zoologia em toda a região nordeste do Brasil. Menos de 10.
eu fiz um levantamento e publiquei um trabalho na revista Nordestina de Biologia, os anos da CAPES, por volta de 2010, onde eu constatei que em 2010, esse número de menos de 10 doutores subiu para 150 doutores na área de zoologia na região nordeste do Brasil. Ou seja, o Nordeste foi a região do Brasil que mais cresceu do ponto de vista de formação de docentes em relação a outras áreas do Brasil. A região Norte não cresceu tanto, a região Centro-Oeste não cresceu tanto, e a região Sudeste permaneceu mais ou menos estacionária, com pequena evolução a partir ao longo dos anos. Então nós crescemos muito nos últimos 20 anos. Né? Há uma formação de recursos humanos muito importante na nossa região. Né? Eu diria que fora de todos os padrões assim, nacionais. Então isso é muito importante para a gente entender a nossa ascensão, a importância que o nosso curso tem hoje a nível de pós-graduação. Então, por que? Então, naquela época, quando tinham menos de 10 doutores na região Nordeste, a CAPES tinha um programa de incentivo à formação de pós-graduação no exterior. Ou seja, todos os docentes eram estimulados a fazer mestrado e doutorado no exterior. Recebiam bolsa e iam para fora e ficavam 2 ou 4 anos fazendo a sua pós-graduação, porque não haviam opções a nível nacional. Então, hoje, já temos um número significativo de doutores, não é necessário mais mandar os nossos alunos para o exterior por tanto tempo. Então, criaram o programa Sanduíche, que dentro de um ano é suficiente para vocês obterem uma experiência a nível internacional. E eu acho isso muito importante, porque na época que as pessoas passavam 4 anos no exterior fazendo doutorado, era uma experiência traumática para todos os alunos brasileiros. E eu digo isso como eu era consultor da CAPES para acompanhar o desempenho desses alunos que faziam doutorado no exterior, Inglaterra, França, Estados Unidos e outros países pelo mundo. E não, sem exceção, esses alunos tinham problemas psicológicos tremendos de adaptação na nova cultura em que eles estavam inseridos. Não é mole você passar 4 anos com uma bolsa que é suficiente, mas não significativamente, não permite que você faça nenhuma extravagância fora daquele sobrevivência básica. Então, os alunos que iam para fora passar 4 anos numa outra cultura tinham problemas de adaptação tremendos, porque não eram bem aceitos, não era fácil o seu entrosamento com os grupos de pesquisa. Os orientadores geralmente faziam uma reunião anual para receber os alunos, para fazer uma confraternização, e você sabe, com aqueles horários pré-estabelecidos, de 8 às 9, né, hora para começar, hora para terminar. Ou seja, as condições de socialização do exterior são muito diferentes das nossas condições aqui. Então não era fácil para os nossos alunos fazerem um curso de pós-graduação no exterior. Mesmo assim, e agora, defendendo o programa de sanduíche que a CAPES hoje estabelece, eu recomendo a você, todo mundo que puder, faça o sanduíche no exterior. Mesmo que seja por 3 vezes, 6 vezes, 1 ano. É muito importante para a formação de vocês terem essa experiência de choque cultural com uma outra cultura fora do Brasil.